Sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez eu vou falar aqui sobre carga de fluido refrigerante em ar-condicionado split inverter. Meu amigo, solicitei para que o meu auxiliar aqui, efetuasse a carga de fluido refrigerante e a mudança de uma máquina split inverter de 12.000 BTUs da Samsung, é o Windfree, é uma máquina que está instalada em um quarto. E nesse processo, muitos profissionais ainda têm dúvidas sobre carga de fluido refrigerante. Essa aqui é uma máquina que estava instalada originalmente em um ambiente que tinha em torno de... estava com 3 metros de distância, mais ou menos, E agora a máquina passou para um ambiente com 10 metros de distância. Então a máquina já estava funcionando perfeitamente, com 3 metros de distância, toda certinha desde o período da instalação. E agora ela foi modificada para um outro ambiente com 10 metros de distância. E aí vem a dica. Amigo, se você é refrigerista da antiga, que já fez muita carga de fluido refrigerante com R22, ou até mesmo em máquinas on-off com 410, acabou, meu amigo, esse negócio de carga de fluido refrigerante por pressão. Pressão não é nossa referência é a temperatura. E aí ele estava querendo adicionar carga de fluido refrigerante através da pressão de sucção, aí depois informou que faria também a verificação da corrente elétrica, e essa forma não é a forma correta, adequada para fazer a carga de fluido refrigerante, principalmente se você encontrar situações como essa, vai modificar. Nesse caso aqui é um equipamento inverter, você não tem mais como base a pressão. Por quê? A pressão vai ser de acordo com a frequência ao qual o compressor vai estar naquele momento. Então o compressor pode estar, por exemplo, com 50% da rotação. Se ele tiver com menor rotação, maior será a pressão de sucção. E conforme ele vai aumentando a capacidade do compressor, a pressão tende a diminuir. Então o que acontece? Pressão não é mais nossa referência. Dá para fazer com superaquecimento? Sim, mas você tem que garantir que o equipamento esteja rodando com 100% da capacidade. Então você tem que ter alguma ferramenta para você poder avaliar qual é a capacidade que está o compressor no momento. Então também fica difícil até fazer por superaquecimento. É bem complicado você conseguir avaliar se o compressor realmente está com a rampa 100%. E da mesma forma, corrente elétrica não tem como ter como base a corrente elétrica. O que nós fazemos, o uso da verificação da corrente elétrica, verificação do superaquecimento, é para nós termos mais informações e garantir que o equipamento está trabalhando dentro dos padrões, dentro dos valores normais de referência. Não é a base para a carga de fluido refrigerante. Nesse caso, o equipamento que antes, originalmente, estava instalado em um ambiente com 3 metros de tubulação, que agora passou para 10 metros, é necessário o profissional agora ser um Sherlock Holmes. É necessário o profissional saber fazer pesquisas, tá bom? Então esse equipamento aqui, deixa eu chegar aqui, modificar, aqui a câmera. Esse equipamento ele estava instalado com 3 metros de distância e agora passou para 10 metros de distância. Você precisa ter uma balança para fazer a carga correta. Então estamos aqui com fluido refrigerante, balança, mas e aí, Viana, como é que eu vou saber a carga que eu vou efetuar no equipamento numa situação dessa? Bem, o equipamento estava instalado com 3 metros de distância, e com a carga original. Você precisa ir até o manual do fabricante. No caso, esse equipamento da Samsung, o colaborador aqui, eu fiz ele sozinho ir fazer essa pesquisa e buscar as informações e me dar tudo o que precisava para poder realizar a carga. Então ele foi fazer a pesquisa através do computador ou telefone para poder encontrar o manual dessa máquina e encontrar o quê? Encontrar a carga de fluido refrigerante que o equipamento vem de fábrica. Ele não precisaria nem olhar no manual, ele já poderia encontrar aqui. Aqui a máquina está informando que tem uma carga original de 950 gramas. Só que aí ele precisa verificar o seguinte, 950 gramas para até quantos metros? Nesse caso aqui é para até quantos metros? 5 metros. E o equipamento estava instalado com 3, ok? Mas a carga que vem no equipamento é para até 5 metros. Nesse caso, o equipamento está com 10 metros de linha. Então agora ele precisa fazer o complemento de carga. Mas para quantos metros ele vai completar? Antes tinha 3, agora tem 10. Não é os 7 metros excedente que ele vai colocar.
tá? O que vai colocar é o comprimento além do que a máquina já vem de fluido. Então, nesse caso, a máquina vem com 950 gramas de fluido refrigerante para até 5 metros. Ela já estava com essa carga normal, então ele vai precisar agora completar. Agora que tem 10 metros, então a carga para até 5, ela já tem. Agora ele precisa complementar os outros 5 metros excedentes que vem no equipamento. Então, se o equipamento vem com 950 gramas para até 5 metros, agora está instalado em um ambiente com 10 metros. Então, ele precisa adicionar a carga adicional para esses 5 metros excedentes. No caso, esse equipamento, olhando no manual, ele pede uma carga adicional de quantos gramas por metro? 15 gramas por metro. Então, ele fez a pesquisa direitinho, hein? 15 gramas por metro. Então, agora ele vai pegar os 15 gramas e multiplicar por 5. Os 5 metros excedentes. Que, nesse caso, dá um total de quanto? 15 vezes 5 dá quanto? 75 gramas? 75 gramas. Então, essa vai ser a carga adicional que vai ser adicionada nesse equipamento. E o equipamento não precisa estar ligado, tá bom? Opa, a mangueira aí tá com a borracha ruim. Descer a borracha, tá ruim. Então, olha só, ele vai fazer o quê? Ele já deixou o equipamento, não precisa ligar, já que a tubulação, a unidade condensadora está com fluido refrigerante, está tudo fechado, e agora ele vai complementar esses 75 gramas na linha, que foi feito a evacuação da linha, foi feito o vácuo, somente na tubulação, e agora ele vai adicionar esses 75 gramas, né, essas 75 gramas aqui na linha. Depois dele adicionar essas 75 gramas, ele vai fazer a ligação elétrica, a alimentação. Nesse tempo, já é um tempo suficiente aí para poder estar evaporando esse fluido refrigerante que ele vai colocar na condição de líquido. 410 tem que ser adicionado na condição de líquido. É um blend, é mistura. É igual eu fiz aí no vídeo, né? Tem que fazer carga de cabeça para baixo, meu amigo. Mas não precisa ser você literalmente cabeça para baixo não, tá? Basta a garrafa, né? Não vai ficar de cabeça para baixo não, é só a garrafa, hein? A garrafa, bota ela ao contrário e faz a carga. Nesse caso, por massa, por balança, tá bom? Essa é a forma correta. Balança em um local nivelado, então estou colocando a balança aqui em um local mais nivelado para poder fazer a carga de fluido complementar desse equipamento. Balança aqui, prontinho, nivelado. Aqui está no lugar nivelado, deixa eu me ajeitar aqui. É refrigerista, a gente trabalha em cada local, tá bom? Já fez errado. Já fez errado, pessoal, ó, já fez errado. Purgou a garrafa com fluido refrigerante na condição gasosa. Olha só, é um fluido refrigerante blend. Se a cada vez que você for purgar a mangueira com fluido refrigerante na condição gasosa, você está comprometendo a mistura do fluido refrigerante. O fluido refrigerante 410A, ele é blend, ele é uma mistura. E foi feito aqui, ó, na hora que ele foi purgar, jogou uma quantidade de fluido refrigerante fora na condição gasosa com a garrafa. Ao contrário, se toda vez que for purgar na condição gasosa, você cada vez mais está desbalanceando a mistura da garrafa, do fluido refrigerante. Não aprendeu isso não? Ó, garrafinha, não tá adiantando. Então, garrafinha. Zé Garrafinha aqui, rapaz, me dar trabalho para botar Zé Garrafinha nos eixos, hein, pessoal? Vai me dar trabalho. Cadê a manopla do manifold? Quebrado. Já tá... Ah, rapaz, a garrafinha já quebrou. Já tá. Já. Caramba, rapaz. Olha só. Pegar um colaborador, garrafinha, para poder transformar num refrigerista raiz, rapaz, dá mais trabalho do que pegar alguém do zero, hein? Dá mais trabalho que pegar alguém do zero. Tirar os vícios do Zé Garrafinha dá mais trabalho do que tudo. Vamos lá, outra coisa. Tá com o manifold incorreto. Ô, Zé Garrafinha, não é esse manifold, Zé Garrafinha. Esse manifold aqui, ó, não é esse manifold, Zé Garrafinha. Pega lá o manifold para 410.